Meus amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Um grande prazer, damos as boas-vindas aos irmãos ao estudo preparatório da Escola Bíblica Dominical, da lição dos adultos. Estamos estudando a lição do primeiro trimestre de 2023, cujo título é Aviva a Tua Obra, revista que é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, pastor da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Estamos hoje aqui com dois coordenadores da Escola Dominical da Assembleia de Deus aqui em Campina Grande, presbítero Jailton Rocha e evangelista Clebson. Paz do Senhor, presbítero Jailton Rocha. Pastor Tadeu, é um prazer mais uma vez estar aqui comentando a nossa EBD. É uma honra, principalmente por estar ao lado do meu grande amigo evangelista Clebson. É um prazer, me sinto de veras honrado. Muito obrigado pela presença do irmão. Evangelista Clebson, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos. Para mim é um prazer e uma honra poder estar participando e colaborando com o crescimento da Escola Dominical. Glória a Deus. Pois bem, o título da lição de hoje é O Avivamento no Ministério de Pedro. O texto áureo da lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 14, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Nós temos estudado, meus amados irmãos, diversos assuntos concernentes ao tema do avivamento. E na lição de hoje, nós veremos o avivamento no ministério e na vida de um dos maiores líderes da igreja primitiva, o apóstolo Pedro. No primeiro ponto, para a gente, a título de introdução, eu queria começar conversando aqui com o nosso amigo presbítero Jailton Rocha. O foco da lição de hoje, presbítero, é traçar um paralelo entre o Pedro de antes do Pentecostes e o Pedro após o Pentecostes. Sim. A gente pode dizer que a gente faz uma diferença aqui entre o Pedro dos Evangelhos com o Pedro de Atos e o Pedro das Epístolas, visto que Pedro escreveu 2 epístolas. Então, quando a gente compara, há um grande contraste na vida de Pedro, o Pedro antes do enchimento do Espírito Santo e o Pedro depois do enchimento. E podemos começar despertando as nossas mentes para a necessidade do Espírito Santo. Presbítero, a gente pode, imaginando nessa questão da necessidade do Espírito Santo, imaginemos que Jesus tivesse se encarnado como se encarnou. Jesus tivesse cumprido todo o seu ministério fielmente como fez. Tivesse morrido como morreu. Tivesse ressuscitado como ressuscitou. Tivesse subido, sido assunto ao céu como foi. Mas imaginemos que o Espírito Santo não tivesse descido. Como seria a igreja do século XXI? Será que a gente poderia imaginar se a igreja pelo menos ainda existiria? Pastor Tadeu, a pergunta é muito pertinente. Abre uma ideia para a imaginação, né? Parabéns pela pergunta. Mas, na minha opinião, o maior impacto que haveria nisso, Jesus já falava nisso muito antes. Em João capítulo 14, versículo 16, está dizendo assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, veja só, sem a presença do Espírito, Jesus já estava nos precavendo disso. Quando eu for, eu vou rogar ao Pai que vos envie outro Consolador, Ele vai estar convosco para sempre. Também ainda em João capítulo 14, versículo 26, ele diz como seriam as características. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ou seja, sem o Espírito Santo não haveria igreja. Sem o Espírito Santo não haveria obra de Deus. E quando você pega o parâmetro de toda a obra de Deus registrada na Bíblia, você vê desde a criação, a criação do homem, na vida dos profetas, na construção da Bíblia Sagrada, na montagem da obra de Deus, até a chegada do Messias, no nascimento do próprio Messias, você vê o trabalho do Espírito Santo.
Após isso, você vê o trabalho do Espírito Santo na igreja registrado na Bíblia Sagrada. Portanto, a não descida do Espírito Santo seria igual à não existência da igreja. E eu acho que muito, sei lá, poderia até nos afetar como seres humanos no total, né? Eu acho que o mundo não seria o mesmo sem a igreja. Amém. Tem um livro, eu até comentava com o presbítero Jailton Rocha, tem um livro chamado O Inimaginável. Como seria o mundo sem o cristianismo, né? Então, Sim. Como seria a igreja sem o Espírito Santo? Não dá para imaginar, irmãos. A igreja certamente ela não existiria mesmo, né? Como o irmão falou. E aí cabe um alerta a nós. Será que não é exatamente dessa forma que muitas igrejas têm vivido, né? Sim. Sem o Espírito Santo? Pastor Tadeu, eu até faria um complemento. Eu sou da área de saúde e a função do sal nos alimentos, por que ele impede que o alimento estrague? Porque é uma solução hipertônica, né? Ele impede o crescimento de bactérias. Então, quando você tem soluções hipertônicas, a presença do sal inibe o crescimento dessas bactérias. Então, eu acho que a comparação que Jesus faz dos seus servos sendo sal da terra, além do sabor que ele fala, tem também a ideia de não estragar, né? Da gente preservar o mundo sem apodrecer. Então, acho que a presença do sal na terra, da igreja como sal na terra, também impede que ela apodreça. É verdade. A essência, né? Sim. Professor Clebson, desde os evangelhos, ou seja, o Pedro antes do Pentecostes, a gente vê que Pedro foi um camarada que sempre se apresentou como líder, como o porta-voz da igreja, né? Se é o Senhor, manda eu ter contigo, e aí ele vai andar sobre as águas. Quando Jesus perguntou assim, vós, quem dizeis que eu sou? E tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele sempre se apresentou como o porta-voz da igreja. Ou seja, Pedro era uma pessoa que tinha o dom da liderança nato nele. Era o dom natural da liderança. Lembrando aos irmãos que o dom natural é aquele que Deus concede aos homens, independente de serem ou não cristãos, independente de servirem ou não a Ele. Por exemplo, o dom de cantar, o dom de tocar, o dom de liderar, o dom de compor poesias, o dom de trabalhar com números, são dons naturais que Deus distribui aos homens. No caso de Pedro, a gente vê que ele tinha esse dom natural de liderança. Mas, após o revestimento do Espírito Santo, vemos que como Deus aperfeiçoou esse dom natural e usou para a glória dele. Porque Pedro, muitas vezes, ele usava o dom, né, de uma forma espinhosa, de uma forma, né, ríspida. Diante disso, como o irmão poderia descrever a necessidade, o que o avivamento faz com os nossos dons naturais? Pastor, falar de Pedro para mim é muito bom, porque Pedro é um dos apóstolos que muito me chama a atenção, pela sua espontaneidade, pela liderança que exercia, por isso ele se destacava no meio dos 12. Por diversas vezes a gente percebia Pedro tomando a dianteira em alguns assuntos pertinentes à igreja, tomava a dianteira e sem medo. Ao que parece, a gente entende que Pedro não escondia o que estava no seu coração. Pedro não escondia e com isso ele foi se destacando. Esse dom natural de liderar foi se destacando. Com o batismo, com o revestimento do Espírito Santo, esse dom foi potencializado, em prol da obra do Senhor. Sim. E é exatamente assim que eu acredito que acontece nos dias de hoje. Deus vai potencializar o dom natural que Ele já lhe entregou por graça, pela sua graça, já lhe entregou, e esse dom vai ser potencializado em prol do reino de Deus. É assim que eu... Amém, muito obrigado. Podemos comparar, até nos faz lembrar a parábola dos talentos, que cada um Deus dá. Isso. Todos têm talentos que receberam do Senhor e devem usá-lo para a glória de Deus. Você não é cobrado pelo talento que foi entregue a Clebson. Eu sou entregado pelo talento que foi entregue a Jailton. Exatamente. Então nunca está sendo medido a minha capacidade com a dele. É eu comigo mesmo, né? Exatamente. E para uns mais, outros menos, mas é conforme a fidelidade daquilo que recebemos que devemos usar. Presbítero Jailton, no tópico 1 da lição, o comentarista traz algumas informações do ministério de Pedro nos evangelhos. O Pedro antes do enchimento do Espírito Santo, antes de Pentecostes.
E era um Pedro um tanto quanto vacilante. Eu acho que é por isso que a gente gosta dele, não é verdade? Porque a gente se identifica com ele. Ora demonstrava uma espiritualidade tremenda e ora ele estava tomando ali alguma atitude reprovável. Então, baseado na vida de Pedro e no avivamento na vida de Pedro, devemos nos acautelar de não pensarmos que, se formos cheios do Espírito Santo, as nossas oscilações irão se acabar. Eu me lembro que eu pensava assim, quando eu for batizado com o Espírito Santo, não vou fazer mais tal coisa, não vou pensar mais tal coisa, não vou falar mais tal coisa. Mas a gente percebe que não é verdade. Entendo que todos nós nos sentimos assim na carreira cristã. Temos altos e baixos. Na visão do irmão, como o avivamento pode nos ajudar nesse aspecto? Como entender uma pessoa avivada e essa questão da oscilação humana, né? Como conviver com as nossas oscilações, mesmo sendo batizados com o Espírito Santo? Pastor Tadeu e Clebson, eu posso parafrasear, para começar a resposta, eu posso parafrasear Martim Lutero. Martim Lutero tem uma ideia sobre o batismo e ele depois diz assim: eu pensei que os meus pecados seriam mortos no batismo, né? Que a velha natureza morreria no batismo nas águas. Mas eu descobri que ele sabe nadar. Então ele sentiu que, batizado nas águas, continuou sendo homem, com fragilidades. Ele descobriu que o batismo não o tornou um super crente. Em João capítulo 16, versículo 8, falando ainda do Espírito Santo, ele diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se referindo ao Espírito Santo. Ainda é a fala dele sobre a descida do Espírito. Aí ele diz: e quando ele vier, vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a ação do Espírito Santo? A função do Espírito Santo é atuar na nossa consciência. O Espírito Santo vem e nos convence do pecado. Mas a decisão de ficar no pecado ou sair do pecado é nossa. Continuamos tendo liberdade de escolha e continuamos tendo natureza humana. E mesmo com a presença do Espírito Santo, o que vai prevalecer é a nossa vontade. Nós temos uma alma capaz de pensar, de refletir. Então, o que é que esse batismo com o Espírito Santo traz? Ele traz uma proximidade com o Espírito Santo que pode lhe trazer uma maior clareza na compreensão das coisas. O Espírito Santo vai te ajudar na decisão? Sim, ele vai te ajudar na decisão. Mas ele vai decidir por você? Não. Então, crente batizado com o Espírito Santo peca? Peca. Depende da sua consciência. É avisado pelo Espírito Santo que está no erro? É avisado que está no erro. Aí se torna mais culpado. Jesus disse: se eu fizesse os milagres que eu estou fazendo no meio de vós, eu tivesse feito lá em Sodoma, eu teria salvado grande parte da população. Então a culpa de vocês agora é maior. Então o crente batizado com o Espírito Santo, ele não se torna mais santo, mas quando ele peca, ele se torna mais culpado. Porque ele tem o Espírito Santo o alertando. É verdade. Isso daqui acho que serve para um alerta para nós, para a gente não confundir avivamento ou batismo com o Espírito Santo com a glorificação. Perfeito. Tem gente que acha que vai ser glorificado na terra e não. Essa é a ainda estamos nessa carne, ainda estamos nessa natureza, não é verdade? Então, exatamente, que não haja essa dúvida, né? Um dia um irmão, num debate, esses debates de graça que não precisava acontecer, e a gente falando sobre fragilidade humana, e o irmão ficou irritado, porque ele disse assim: irmão, o irmão não é perfeito, não é? Aí eu disse: não, irmão, de onde você tirou essa ideia? Ele disse: então assim você não tem o Espírito Santo em você. A ideia de super santidade, que não foi alcançada ainda em nossas vidas. Nós somos santificados posicionalmente até o momento. Estamos na graduação da santificação, até a santidade plena. E tem gente que acha que já está na santidade plena. Exatamente. E esse era um problema que havia na igreja de Coríntios, inclusive, né? Pessoas que achavam que já estavam no outro estágio espiritual. Professor Clebson, o episódio mais conhecido de Pedro, no Pedro pré-Pentecostes, antes do Pentecostes, foi certamente quando ele negou Jesus por 3 vezes e o galo cantou, né? Ali até as crianças conhecem essa história. E podemos dizer que o caminho que levou Pedro a esse fracasso foi o caminho, muitas vezes, o contrário do caminho de um avivamento. Por quê? Porque Jesus começa falando para Pedro o que iria acontecer. Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro vai dizer assim: não, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Ou seja, ele não confiou nas palavras do Senhor Jesus. Ele preferiu confiar no próprio coração. Além disso,
ele se achou superior aos demais, dizendo, ainda que todos te neguem, é como se a fé dele fosse maior que a fé de João, de Tiago e dos demais que ali estavam. E sendo que o avivamento, o verdadeiro avivamento, sempre nos levará a confiarmos na palavra do Senhor, em primeiro lugar, e a humildade, a mansidão, uma pessoa agradável, uma pessoa acessível. O irmão concorda com essa afirmação e quer acrescentar algo nesse ponto? Positivo, pastor. Então, a gente observa o seguinte. Como nós já vimos em lições passadas, a sua pergunta, ela fala que Pedro não deu ouvido à voz do Senhor, à palavra de Jesus. Que estava alertando ele. Era um alerta. Então, como nós já vimos em lições passadas, sem a palavra não há avivamento. Né? Sem a palavra não há avivamento. O que é que aconteceu? Houve uma sequência de acontecimentos na vida desse apóstolo, na vida de Pedro. Primeiro, começou com... Ele foi o primeiro a ser chamado para o ministério. Estamos falando de um Pedro, homem, cheio de falhas e de defeitos. Sim. Foi o primeiro a ser chamado para o ministério. Segundo, foi aquela afirmação de Jesus a respeito da revelação do Pai, né, diante dos demais apóstolos. Logo em seguida veio o comentário de Pedro acerca do lava-pés. Né? Então, houve uma sequência ali, e essa sequência vai inflar o ego do ser humano. Né? Pedro possivelmente ficou com o ego inflado ali, e isso é o oposto do verdadeiro avivamento. Por isso a gente percebe Pedro diferenciado. Né? O Pedro antes do enchimento com o Espírito Santo e o Pedro pós-enchimento do Espírito Santo. Por quê? Porque agora Pedro ele é levado a sentir essa necessidade de humilhar-se. O contrário de que muitos crentes pensam, dizendo assim, às vezes existe até um adágio entre nós, dizendo que os humilhados serão exaltados, mas não existe isso na Bíblia. Né? É aquele que humilha-se, se humilha a si mesmo. Exatamente. Aí esse será exaltado. Então o avivamento do Espírito Santo ele vai gerar em nós essa humildade, né? O fruto do Espírito Santo, que entre ele está a humildade. Né? E isso foi gerado em Pedro. Tanto que na primeira epístola, no capítulo 5, Pedro escrevendo, ele vai escrever primeiro aos anciãos, aí ele vai falar aos jovens. Aí ele vai dizer assim, jovens, sujeitai-vos uns aos outros, revesti-vos de humildade. Eu acredito que naquele momento foi uma retrospectiva na cabeça de Pedro. Quando ele era jovem, o que levou ele ao fracasso de negar a Jesus. Né? Então ele agora, amadurecido, ele pode dar o conselho aos jovens. Isso, pastor, acontece não só na vida de Pedro. Né? Na vida dos demais. Outro que se destaca muito dessa mudança, dessa transformação, é no apóstolo João. Né? A gente percebe João antes, quando vai entrar em Samaria, pedindo a Jesus para orar ao Pai para que pudesse cair fogo e matar os samaritanos. Depois, na carta, primeira epístola de João, a gente vê a palavra como muda. Filhinhos. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos, filhinhos, não pequeis. Né? A consciência de João parece que foi tanto que ele era chamado o filho do trovão, junto com o irmão dele. Exatamente. Boanerges, né? Depois o apóstolo do amor. Né? Então, a transformação que o Espírito Santo faz na vida do homem. Presbítero Jailton, no tópico 2 da lição, partindo já para o tópico 2, o comentarista fala agora do Pedro pós-Pentecostes. O Pedro agora cheio do Espírito Santo. O Pedro agora liderando a igreja em Atos e causando ali um reboliço, vamos dizer assim, no Império Romano e no mundo da época. Com muita salvação de almas, muitos sinais, muitas maravilhas. A igreja crescendo, sendo perseguida, mas crescendo. E a primeira evidência que nós encontramos na Bíblia desse avivamento na vida de Pedro foi quando ali o Espírito Santo desceu, algumas pessoas zombaram, achando que eles estavam ali embriagados, e aí Pedro, como resposta, faz ali a sua primeira pregação. Pedro prega e 3.000 almas se convertem ao Senhor. Isso aconteceu, era um sinal de um verdadeiro avivamento. E a questão é, Pedro não descobriu uma nova técnica de pregação, Pedro não colocou uma música de fundo para sensibilizar os ouvintes. Não fez curso.
não, exatamente, não fez nenhum curso, Pedro realmente estava avivado pelo Espírito. O irmão concorda que num avivamento, o que muda não é a maneira, não é a técnica de fazermos a coisa, mas sim o resultado que vem daquilo que fazemos? Talvez Pedro já até tivesse pregado aquela mensagem antes, mas não tivesse obtido o resultado que obteve nesse dia. Concordo plenamente, pastor. O senhor foi muito preciso no que falou. E faço uma ressalva. A gente faz uma confusão sobre... Existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Eficácia é quando eu tenho um alvo a alcançar e eu atinjo o alvo. Isso é eficácia. Eficiência é quando eu atinjo esse alvo da melhor maneira possível. Então, o Espírito Santo não vem trazer só eficácia. Ele vem trazer eficiência na pregação. A mesma pregação que tinha uma eficácia, porque era a palavra, com a unção do Espírito, você consegue agora uma eficiência, você consegue atingir um público maior, com uma melhor excelência. E eu faço outra ressalva. Pedro não tornou-se perfeito por causa do batismo com o Espírito Santo. Porque veja que em Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 12, Paulo diz claramente, Paulo diz assim: e eu repreendi Pedro, porque ele se fez repreensível, ele mostrou-se repreensível. Ele diz: e eu fiz em público, para que todos vissem e entendessem. Qual era o problema de Pedro? Pedro continuava preconceituoso e sem respeitar a salvação para os gentios. Paulo explica o que estava acontecendo, chegou alguns da parte de Tiago, Pedro estava com os gentios, que não eram judeus, não eram circuncidados. Pedro levanta-se da mesa, vai embora, sente vergonha de estar com os gentios. Paulo o repreende. O próprio Cristo também o repreende, pelo mesmo motivo, na visão que ele tem de um lençol descendo do céu, cheio de animais que para os judeus eram imundos. E Pedro diz: não, Senhor, não vou comer isso não. E o Senhor diz: mata e come. Não, não vou comer não, eu não como coisa imunda. Aí o Senhor o repreende dizendo: não chame de imundo aquilo que eu purificar. Ele vai entender essa visão depois, que chegam os servos de Cornélio para chamá-lo, para orar por ele. E lá chegando ele vê que o Espírito Santo, acontece um batismo com o Espírito Santo no meio dos gentios, e Pedro entende que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o caráter de Pedro foi mudado pelo batismo com o Espírito Santo? Não. Mas o trabalho na obra foi alterado pelo Espírito Santo? Foi. Então, a eficácia do batismo com o Espírito Santo não é nos tornar crentes melhores, é nos tornar mais eficientes na obra, para o serviço da obra. Eu não vou ficar melhor, meus músculos não vão ficar mais ativos, eu não vou ficar mais musculoso. Eu não vai vou ganhar ficar... uma nova voz. Não vou, né? Eu vou contar com essa voz rouquinha que tem. Mas é com ela que o Espírito Santo vai... Exatamente. Então, para que serve o batismo com o Espírito Santo? Para me tornar um super crente? Não. Serve para que a obra de Deus seja eficiente. Então, há uma diferença sim daquela pregação de Pedro antes do batismo com o Espírito Santo, mesmo que as vontades de Pedro não fossem moldadas por isso. É um outro processo. Mas que a pregação, a obra de Deus ficou diferente. É verdade. É como dizia John Wesley, né? Coloca a tua mensagem no fogo, ou coloca fogo na tua mensagem. Sim. Né? Coloca fogo na mensagem, ou coloca a mensagem no fogo. Então, não é nova técnica, é simplesmente Deus agindo. Perfeito. Por meio, inclusive, das nossas fraquezas. Não é verdade? Professor Clebson, ainda falando sobre os frutos, ou os resultados, ou a consequência de um avivamento, no caso aqui no ministério do apóstolo Pedro, depois do Pentecostes, o irmão entende que um verdadeiro avivamento, ele sempre possui sinais notórios, tais como curas, libertações, ressurreições, ou pode acontecer um avivamento sem que haja esses sinais evidentes, notórios? Pastor Tadeu, essas evidências elas devem sim acontecer, tanto no âmbito material como no âmbito espiritual. Né? Porém, essas evidências não devem ser tidas como prioridades. Né? Porque a prioridade do verdadeiro avivamento é despertar no coração do crente o desejo de nutrir uma intimidade com o Espírito Santo. E nutrindo essa intimidade com o Espírito Santo, esses acontecimentos vai vir de uma forma natural, vai vir de uma forma natural. Então, por quê? A prioridade desse avivamento
é justamente essa, é trazer o crente para perto do Senhor. Sim. Né? E consequentemente, essas manifestações vão acontecer, porque a palavra de Deus ela nos garante, em Mateus 16, ela diz, e esses sinais seguirão aos que crerem. Exatamente. Né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, Sim. colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Né? O que acontece hoje, pastor, me permita, é o medo. Parece que tem irmãos que estão tendo medo de exercer essa autoridade que foi otorgada para o crente. Né? Essa confiança, nós precisamos ter essa confiança de que o próprio Jesus nos otorgou essa palavra. Né? Então, eu acredito sim, isso aí precisa acontecer. E é interessante, eu concordo com o irmão, essa questão dos sinais seguirão. Isso. Ou seja, virão atrás. Não é nós que seguiremos os sinais. Sim. São sinais que seguirão os que creem. E eu gosto muito da palavra sinais. Porque a palavra sinal, ela serve como placa de trânsito. Ela não chama atenção para si. Ela aponta para alguma coisa. Ela indica alguma coisa. Ela mostra o caminho. Não é verdade? Exatamente. E no caso desses sinais espirituais aqui, sempre vai apontar para quê? Uma intimidade maior com o Senhor. Isso. Vai apontar para o Senhor e não propriamente para a cura, né? Exatamente. Em si. O presbítero Jailton, quando a gente olha para a igreja de Atos, que é um modelo para nós de uma igreja avivada, né? O modelo de todos os tempos de uma igreja avivada, ela sem dúvida foi uma igreja avivada, mas ao mesmo tempo que ela se fortalecia, ela também via os seus inimigos se levantando contra esse crescimento. Os inimigos enxergavam o crescimento da igreja de Atos como uma ameaça. Na ocasião, os inimigos da igreja eram quem? Eram os religiosos, os fariseus, os saduceus, era o governo romano, o governo judaico ali na região, né? O governo dos próprios judeus. A pergunta é, se hoje, século XXI, a igreja experimentasse um avivamento, o irmão crê que inimigos se levantariam, como aconteceu em Atos? E se sim, quem seriam os inimigos hoje? Veja só, pastor Tadeu. O diabo sempre foi opositor do Senhor. Sempre. Então, ele não é onipresente como é o nosso Deus. Ele não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele tem intenção de destruir a obra do Senhor, de acabar com ela. Qual seria, vamos usar de maneira lógica, se eu pretendo destruir uma obra, e eu vejo que parte dessa obra está avançando, eu vou atuar primeiro na parte que está se movendo ou na que está parada? Eu vou atuar contra a que está se movendo. Então, sendo pela lógica, o diabo, ele sempre vai ser impulsionado a atingir aquele que está se destacando. A igreja que está parada, sentadinha nos bancos, incomodando ninguém, vestindo sua roupinha no domingo para a igreja, sem evangelizar, sem incomodar, sem orar, tá bom demais para o diabo. Ele vai incomodar essa pessoa? Não. Essa pessoa dificilmente vai ter luta, perseguição, ele vai conviver bem com todo mundo, afinal de contas ele não desafia ninguém, ele não afronta ninguém, ele não desafia o pecado, não afronta. Tá bom demais. Mas aquela igreja que se destaca, aquela que sai para evangelizar, aquela que vai buscar, que incomoda, que saqueia o inferno, aquela que abala as estruturas da nação, aquela que mostra o Espírito Santo trabalhando no meio do seu povo, essa vai ser alvo de Satanás? Sem qualquer dúvida, vai ser essa igreja que vai ser alvo de Satanás. Aí Jesus disse, capítulo 5, versículo 11 de Mateus, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, o Senhor está dizendo assim, vocês são bem-aventurados quando isso acontecer. Porque se isso acontecer, vocês são meus discípulos e estão perseguindo vocês por minha causa. Então, é evidente que quanto mais a igreja se destaca, mais aumenta a perseguição. E quais seriam esses inimigos? Desde a Revolução Francesa, lá no século XVIII, desde a Revolução Francesa que a gente viu o Estado se mobilizando com a intenção de destruir as religiões patriarcais, dentre elas o cristianismo. De lá para cá surgiram os partidos comunistas e os partidos socialistas. Essa ideologia toda contra a igreja que vem se levantando no mundo inteiro, perseguição religiosa, proibição de Bíblia nos países de cortina de ferro, que o Brasil está paquerando com isso, né? Infelizmente. Então, um desses primeiros inimigos, com certeza, é o Estado. Não tenha dúvida.
O Estado representa uma nação caída, desviada de Deus, os interesses de uma nação que não quer falar sobre Deus. A palavra da igreja incomoda o povo, então esse é, de cara, nosso inimigo. A sociedade seria outro, e aí meios de comunicação que prendem a mente dos jovens contra a palavra de Deus, outro inimigo nosso. E precisamos nos munir do Espírito Santo para vencer esses desafios que são grandes. Muito obrigado. Jesus disse assim: ai de vós, quando todos disserem bem de vós. Sim. Eu tive um pastor que ele sempre nos ensinava dizendo o seguinte, que nós temos duas maneiras de sabermos se Deus está aprovando a nossa vida. A primeira maneira é quando ele nos abençoa. E a segunda é quando o diabo se levanta. Perfeito. É verdade, então... Perfeito. E tem, pastor, desculpa interromper, tem na fala aqui do presbítero Jailton, tem uma frase que ele falou que é preocupante para os nossos dias. É o fato de uma igreja que não incomoda. Exatamente. Uma igreja que não incomoda. O que nós estamos vivendo é uma geração do crente legal. Né? É crente, mas é tão bacana. A política da boa vizinhança, a né? A política da boa vizinhança com o pecado. Com alguém que não... Você está entendendo? Então, a igreja não foi chamada para viver assim. É nocivo isso, né? Você vê quando Paulo chegou em certa cidade, o que prenderam ele, disseram, esses homens que têm alvoroçado o mundo. Exatamente. Chegaram também até nós. É aquilo que Acabe falou para Elias. Perturbador de Israel. Perturbador. Isso, perturbador. Essa é a missão. Eu sou de uma época ainda que não era chamado de gospel, nem de evangélico, era de crente. Sim. Né? Então, e incomodava. Exatamente, o Mas incômodo. incomodava. Professor Clebson, no tópico 3 da lição, já aqui no tópico 3, partindo para a conclusão da nossa meditação, o autor, o pastor Elinaldo Renovato, ele traça aqui um paralelo entre o avivamento ali de Atos, da igreja primitiva, e a igreja de hoje. Inclusive, ele faz uma menção do cenário de trevas que tomam conta dos nossos dias, a multiplicação da iniquidade. E ele cita lá a parábola das 10 virgens. É interessante, uma coisa que me preocupa na parábola das 10 virgens com os nossos dias, é que diz lá no texto que tosquenejaram e adormeceram todas. Adormeceram as imprudentes e também adormeceram as prudentes. Todas dormiram. Parece que é esse momento que a gente está vivendo. Sim. E a Bíblia vai dizer que à meia-noite ouviu-se uma voz, aí vem o noivo, aí vem o esposo. A gente sabe que essa voz que está ali é a voz do Espírito, alertando aquelas que estavam dormindo para a chegada do noivo. O irmão entende que essa lição que a CPAD preparou nesse trimestre, ela serve como um instrumento para que o Espírito Santo possa dizer a cada um de nós, a igreja no Brasil em geral, a igreja em Campina Grande, na Paraíba, no Brasil, chamando essa voz do Espírito, nos chamando para um despertamento? Sem sombra de dúvida, pastor. Sem sombra de dúvida. A igreja, ela está dormindo. O sono da indolência. Né? A igreja, nós como igreja, precisamos estar atento a uma verdade. Nós somos a igreja da última hora. Verdade. Né? Nós somos a igreja da última hora. Então, o que essa igreja, né, da última hora está vivendo em uma batalha. Há uma batalha tremenda que a igreja está travando. E não é inteligente dormir em uma batalha. Verdade. Né? Não é inteligente dormir em uma batalha. Então, entendo sim que uma lição como essa, e como antes muitas lições vieram, é o Espírito Santo buscando e tentando despertar a igreja para esse chamado. Né? Para esse chamado. Para que nós, como falou o presbítero Jailton agora há pouco, para que a gente não venha estar acomodados. Mas sim, precisamos incomodar esse mundo. Né? Como sal, precisamos estar aqui, né? Para transformar. É verdade. Eu me lembro que quando eu me converti, eu fui o primeiro da minha casa a me converter. Éramos em 4 filhos, meu pai e minha mãe. E eu não dava sossego para minha mãe. Eu chegava do culto e contava para ela o que tinha sido pregado. Eu lia a Bíblia para ela e ensinava ela os hinos. E eu e meu irmão, nós fomos juntos para a igreja. Então, assim, era literalmente um incômodo, no sentido de despertar a alma dela. E graças a Deus, hoje, ela está na presença do Senhor, serve a Deus ali na igreja de São Paulo. E
Então é isso que nós precisamos, né? Esse incômodo, né? Se você não incomodasse, né? Exatamente. Já começa. Se eu me acomodasse, Sim. Isso. se eu me acomodasse com ela fora da igreja, se eu, como tem muita gente, tem muitos irmãos nossos que se acomodaram, se acostumaram com o marido não servir a Deus, a esposa não servir a Deus, se acomodaram com o marido no álcool, o filho nas drogas, se acomodaram como se Deus não fosse fazer mais nada, como se eles não fizessem parte do plano da salvação. Então essa lição aqui serve como um alerta para nós, para mim, para você, irmão, para nós individualmente e coletivamente. Presbítero Jailton, alguém pode pensar assim: não, mas nós estamos no século XXI, na era da informação, da ciência, da tecnologia, não é verdade? Na era da medicina extremamente avançada. Alguém pode achar que um avivamento, como relatado em Atos dos Apóstolos, é uma peça de ficção, é uma coisa imaginária, é impossível acontecer nos nossos dias. O irmão crê que Deus pode fazer de novo nos nossos dias? O irmão crê ser possível a igreja abalar o sistema deste mundo por meio da mensagem da cruz? Pastor Tadeu, veja só, estamos vivendo, isso é notório, estamos vivendo num dia cada dia mais louco. Está sendo necessário você reafirmar o lógico, o óbvio. Você está precisando reafirmar. Imagine, com as ideologias que o mundo tem criado, a lógica está invertida, né? Você falar de honestidade está ficando obsoleto. Você falar de valores, de princípios, do pai, do filho respeitar o pai é uma coisa absurda, é opressor. Um filho respeitar um pai é opressor. Chegamos a um absurdo tão grande que eu vejo gente falando de ciência, contrariando a ciência, com as ideologias das mais inúmeras. Vou citar uma aqui. A ideologia de gênero nasce de uma filosofia não científica, né, de comportamento humano, que aí você pega todas as disciplinas científicas existentes, se você pegar todas elas, se você pegar a ciência como um todo, se você pegar a biologia, se você pegar... Quando você destrincha a ciência, você vai encontrar dizendo que macho é macho, fêmea é fêmea. Você encontra isso na ciência. Isso é científico. Aí eu encontro cromossomos, gente... né? Cromossomos, eu vou para a genética. Quando eu chego na genética, eu tenho 2 cromossomos X para fêmea e tenho cromossomo XY para macho. Isso é macho e fêmea. Se comportar como homem ou mulher é outra questão, é uma questão de comportamento. E deve ser aceito por... Claro, cada um tem liberdade de fazer o que quiser. Só que aí eu chego no absurdo de você não poder citar a ciência porque vão te reprimir. Eu não posso citar a Bíblia que diz que Deus criou macho e fêmea porque vão te reprimir. Então o mundo está louco. E, sinceramente, pastor Tadeu, a coisa mais lógica, que mais se aproxima da ciência hoje é a palavra de Deus. É a coisa mais científica que temos nas mãos. E ver que um avivamento vai acontecer seria menos ilógico do que a lógica que estamos vivendo. É verdade. Então eu acredito sim, a palavra tem esse poder, essa capacidade, e acredito no impacto numa geração que se levante com força e que desafie de fato o Estado, que desafie os grupos religiosos predominantes, que falem a palavra com coragem. E isso, com o mover do Espírito Santo, acredito sim. Amém. O versículo que nos consola e que nos encoraja para isso é aquele que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde o pecado chega, a graça vai além. Verdade. O pecado chega, a graça... A gente lê lá no livro A Cruz e o Punhal, por exemplo, né, que um avivamento vai começar pela classe mais suja e mais baixa daquela sociedade americana na ocasião. Sim. E dali Deus levanta, né, grandes homens de Deus. Para surpreender, né? Para surpreender. Professor Clebson, nas suas epístolas, lá nas epístolas de Pedro, ou seja, pós-Pentecostes, ele vai falar com abundância sobre a esperança cristã. Ele enfatiza nas epístolas a volta de Jesus, o dia do juízo, novos céus e nova terra. Pois bem, por essas epístolas aprendemos que o avivamento tem um objetivo maior não de consertar este mundo aqui,
Não é verdade? Por exemplo, nós vamos entrar nos hospitais e curar todos os enfermos. Eu vou nos presídios, vou libertar todos os homens. Não é isso. Mas o apóstolo, avivado, ele nos leva a focar no mundo vindouro. Diante disso, nós podemos dizer que quanto mais cheio do Espírito Santo nós estivermos, a igreja estiver, mais a realidade do céu estará diante dos nossos olhos? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Agora, o que acontece é que nós estamos vivendo em uma sociedade de crentes imaturos. E materialistas. E materialistas. Aí né? o céu fica distante. O céu fica distante. Então, muitos crentes têm uma experiência de um avivamento, mas estão como os crentes lá de Corinto. Né? Tem a experiência, tem os dons, mas não conhecem o propósito. Né? Porque o propósito dos dons não é um culto, por exemplo, o que eu quero dizer é que um culto avivado, como muitos pensam, não é um culto movimentado. Né? Eles estão dizendo, olha, recebemos o poder do Espírito Santo, mas para quê? É um culto transformador. É um culto transformador, tem que haver esse culto transformador. Então, quanto mais a gente recebe esse avivamento, mais a nossa esperança ela fica mais vívida. Verdade. Né, no crente, que é estar com o Senhor na eternidade. Então isso vai gerar no crente avivado, de fato, e com experiência, né, com experiência daquilo que ele está vivenciando, é o desejo de estar no céu. Clepsi, tem até uma parábolazinha que tem até na internet essa história, que uma criança acostumada a ver o avião passar no céu pequenininho, né? E o pai leva ele no aeroporto para ver o avião de perto. E ele fica abismado que o avião de perto é tão grandão, né? E lá no céu ele vê tão pequeno. A resposta do pai é, assim é Deus. Quanto mais ele está distante de você, mais você vê ele pequeno. Quanto mais ele se aproxima, você vê sua grandeza. Então, quanto mais próximos estivermos de Deus, compreenderemos a sua grandeza, né? Quando a gente pega os grandes avivamentos da história, pessoas que às vezes se trancavam no quarto para buscar o Senhor, parecia que o céu estava ali. Sim. A realidade do céu, na face das pessoas. Os hinos da harpa mesmo, né? A inspiração, né? A graça que Deus dava a letra dos hinos, o céu estava ali junto com as pessoas, né? Hebreus capítulo 11 fala que eles olhavam as promessas de longe, ao mesmo tempo eles abraçavam as promessas. Como que a gente abraça algo que a gente vê de longe? Por quê? Porque o avivamento traz o céu para tão perto que a gente consegue abraçar o céu. Torna-se algo palpável. Consegue ter saudade de um lugar que nós nunca fomos, Isso. por causa do avivamento. O irmão quer complementar? Não. Desculpa, a gente acabou Tudo interrompendo. Bem. Pois bem, meus amados irmãos, estamos chegando ao fim de mais esse estudo preparatório para a Escola Bíblica Dominical. Espero que os irmãos sejam enriquecidos. O nosso alvo aqui é auxiliar tanto os professores quanto alunos para que no domingo tenhamos uma aula com um pouco mais de profundidade e que o Espírito Santo possa trabalhar por meio desta aula, por meio desse estudo preparatório, que o Espírito Santo possa enriquecer o teu coração, a tua alma, com as verdades das Escrituras. Presbítero Jailton, muito obrigado pela presença do irmão. Se quiser se despedir do irmão, alguma dica pedagógica, fique à vontade. Foi um prazer, uma honra ter contribuído com mais uma aula. Muito feliz e desejo a todos os professores que preparem suas aulas e que o Espírito Santo seja o supremo professor, que vos conduza na preparação da aula e na apresentação. E que não tenham medo de inovar. Inovem, usem a criatividade, tragam o novo para a sua sala. Claro que não coisas fora da palavra, mas inove, use e abuse de parábolas como fez Jesus. Inove, envolva os seus alunos. Quem faz isso muito bem é o evangelista Clepson. Ele tem umas parábolas, umas metáforas, umas oficinas na aula que deixa tudo mais compreensível. Ele é brilhante nisso. Então façam isso, seja como o evangelista Clepson, seja dinâmico. Professor Clepson, evangelista. Pastor Tadeu, obrigado. É um prazer estar, como já falei no começo, prazer estar colaborando aqui com a Escola Dominical. Prazer é nosso. E ao lado de homens tão sábios que a gente vai aprendendo e amadurecendo cada vez mais. E deixar para você que é professor da Escola Dominical, conheça o seu aluno. Sim. Conheça o seu aluno. Acompanhe ele de perto. Você acompanhando ele de perto, você vai poder acompanhar o crescimento dele espiritualmente. Você vai perceber a eficácia daquilo que você está
ensinando para ele. Então, conheça ele. Muito obrigado a todos os irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus continue abençoando a nossa querida Escola Bíblica Dominical. Forte abraço a todos, na paz do Senhor. Amém.